Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Marina Severo e hoje nós vamos conversar sobre o maravilhoso O Mito da Beleza, da Naomi Wolf. O Mito da Beleza foi publicado em 1990 e desde então ele é super importante para os estudos feministas. A Naomi Wolf traz para nós aqui nesse livro explicações e questionamentos sobre como as imagens de beleza são usadas contra as mulheres. Tá, mas como assim? Como as imagens de beleza são usadas contra as mulheres? Então, vamos começar lembrando que há não muito pouco tempo nós quase não tínhamos direitos. Nós não votávamos, não podíamos nos divorciar, não podíamos trabalhar. E aí, aos poucos, graças às lutas feministas, nós começamos a adquirir esses direitos. Então tá, vamos encarar dessa forma, vamos entender que lá na era vitoriana, por exemplo, a forma de manter as mulheres controladas era a maternidade compulsória. A gente sabe que ainda se fala muito sobre isso, que ainda se cobra muito das mulheres a maternidade de forma compulsória, mas lá na era vitoriana isso acontecia muito mais. E a partir do momento em que as mulheres puderam sair de casa, elas começaram a ter uma certa independência, tiveram, né, o pessoal lá do patriarcado teve que arrumar um outro jeito de manter as mulheres na caixinha. Certo, as mulheres começaram a frequentar e participar do mercado de trabalho, agora com salários, podendo mandar nos seus salários, podendo se divorciar, podendo votar, podendo se tornar grandes executivas, grandes diretoras, enfim. Mas chegando lá no mercado de trabalho, elas não serão promovidas, não serão valorizadas se elas forem gordas, por exemplo. Ou se elas forem muito magras e não tiverem um corpo assim apropriado para aquele cargo, ou se elas não usarem maquiagem, ou se as mulheres não tiverem um cabelo liso e comprido. Em posições que a gente não vê os homens passando. Os homens não precisam se preocupar com nada disso no mercado de trabalho. Desde muito tempo, né? Mas vamos lembrar que as mulheres estão lá agora, tendo essa chance de estarem no mercado de trabalho exercendo suas profissões. Profissões com as quais elas ganham dinheiro através do intelecto, né? Vamos colocar aqui que elas não dependem do corpo para trabalhar. Só que mesmo assim, a beleza é imposta e o padrão de beleza é imposto, elas precisam seguir isso ou tentar se aproximar ao máximo disso. E isso não é uma coisa que está lá em 1990, isso é uma coisa que nós vivemos ainda. Muitas empresas ainda cobram o padrão de beleza dentro das empresas para com as suas funcionárias. Elas precisam estar em dia, senão elas não estão próprias para aquele cargo. E aí a gente lembra que as mulheres que foram para o mercado de trabalho continuaram tendo rotinas triplas de trabalho, estudo e maternidade, vida doméstica. E muitas não tinham a rotina do estudo, mas chegavam lá e tinham que cuidar dos filhos, da casa, da comida, perpetuando rotinas exaustivas. E lembrando que aquele salário que elas começaram a ganhar lá com a profissão delas, boa parte disso era destinado para fazer a manutenção do mito da beleza. É aquela coisa tipo assim, agora que vocês têm a oportunidade de comprar um sítio, um carro, investir na bolsa, fazer o que vocês quiserem com o dinheiro de vocês, vocês não vão fazer. Sabe por quê? Porque vocês precisam ir no salão, vocês precisam fazer lipoaspiração, vocês precisam comprar roupa nova, fazer a unha, pintar o cabelo, vocês precisam entrar no padrão de beleza para poder se manter nesse trabalho. Ou seja, no capítulo do trabalho, a Naomi traz tudo isso para nós de uma forma muito, muito interessante, muito boa mesmo, super bem explicado, e mais uma infinidade de estudos e dados sobre assédio e injúria, porque as mulheres sofrem muita injúria, sofreram, continuam sofrendo por serem gordas ou por terem o cabelo curto. Eu, por exemplo, já sofri no ambiente de trabalho quando eu raspava o cabelo. E ainda a questão do assédio no mercado de trabalho, ela traz dados alarmantes a respeito disso. Porque, vamos pensar assim, as mulheres cumprem a sua função lá no mercado de trabalho em estar dentro do padrão, em estarem arrumadas, maquiadas, enfim. A partir do momento em que elas cumprem as determinações, começa o assédio. O assédio sexual por parte de colegas, o assédio moral por parte de colegas mulheres, muitas vezes afetadas mesmo que sem querer com a presença delas. Então é uma rua sem saída, um beco sem saída, né? Você não pode ser você mesma, porque você tem que entrar no padrão, mas se você entrar no padrão, você vai sofrer assédio sexual e vai sofrer injúria. A Naomi também traz para nós, aqui neste livro, um capítulo inteiro sobre cultura. E
O que ela escreveu lá em 1990 nunca foi tão atual, porque a gente tem agora o Instagram nos deixando bem claro a questão da influência da mídia na nossa vida, e em como as imagens propagadas pela mídia, pela publicidade e propaganda são nocivas para as nossas vidas e para o nosso autoentendimento. A propaganda começa a enfiar um monte de imagens de mulheres padrão, que já estão dentro do padrão exigido, na cara de outras mulheres, de mulheres naturais, de mulheres que muitas vezes são super confortáveis com o seu corpo, com quem elas são. E a primeira leitura que nós mulheres fazemos dessas imagens midiáticas é a de que nós não estamos boas o suficiente para sermos amadas, desejadas, queridas, boas para o mercado de trabalho. É essa leitura feita de 1990 e antes até agora. Aqui no livro, a Naomi fala de estudo através das revistas, das propagandas na TV. Mas assim, gente, agora que a gente tá acessando o Instagram todo dia e outras redes sociais, a gente vê como nós ficamos mal em ver várias pessoas que estão dentro desse padrão. E a leitura é justamente essa, de que nós não somos boas o suficiente, de que nós estamos erradas, de que tem alguma coisa errada. Aqui no livro, a Naomi também fala da religião e do papel da religião, muitas vezes de forma subliminar, em perpetuar o sofrimento e a submissão das mulheres. Tipo assim, é natural sofrer, isso é uma coisa que vai te tornar casta, santa, então aceite isso. A mulher é submissa mesmo, ela sempre foi, ela sempre será. De certa forma, muitas religiões falam isso nem subliminarmente, elas falam isso na cara das mulheres. O que também contribui e corrobora para que nós aceitemos que nós precisamos melhorar fisicamente para sermos pessoas reconhecidas como pessoas. Aí, aqui nesse livro, ela também traz um capítulo todo falando sobre sexo, mas que na verdade fala muito mais sobre pornografia do que sobre sexo, que tem uma diferença muito séria nisso. E aí, quando a Naomi começa a falar disso, ela lembra para nós que a pornografia é nociva para todo mundo. Para os homens, porque eles sofrem muito com isso, eles ficam muito afetados com isso. Eu não vou adentrar nessa questão masculina aqui. E para as mulheres e para as crianças, porque as crianças estão tendo contato cada vez mais cedo com isso, tendo uma noção bastante errada do que é sexualidade, adolescentes, enfim. E para as mulheres, isso é esmagador, isso é horrível. Porque as mulheres estão lá na pornografia como objetos de cena. Elas estão lá sendo espancadas, sendo estupradas, para uma cena da pornografia valer a pena. Então vamos lá. Nós mulheres, tendo contato com as imagens oferecidas pela pornografia, os homens tendo contato com as imagens das mulheres que estão na pornografia, acabamos todos internalizando que a imagem da mulher que dá prazer, da mulher como objeto sexual, da mulher que está pronta e apta para a sexualidade é a mulher que está na pornografia. E não a mulher real, natural, que tem uma jornada de trabalho tripla, que estuda, que está lá correndo no mundo convencional para conquistar suas coisas, seus sonhos. Isso é muito, muito prejudicial, muito nocivo. Porque nós mulheres internalizamos isso de uma forma profunda. Nós entendemos que se nós não temos um corpo parecido, ou igual, ou qualquer coisa de similar àquilo que a pornografia está nos oferecendo como imagem, o que nós vamos internalizar é que nós não somos boas o suficiente, é que nós nunca estaremos bonitas o suficiente, que aquilo que nós somos naturalmente não é bom. A dor física e emocional que a pornografia proporciona, tanto para as mulheres que estão lá na frente das câmeras, quanto para nós que acabamos descobrindo que muitas vezes nossos companheiros têm acesso à pornografia, é uma dor muito grande, é uma dor que muitas mulheres não conseguem falar, elas não conseguem dialogar com seus companheiros, com seus namorados, elas não conseguem colocar isso para fora, porque o mundo inteiro já moldou uma vida inteira das mulheres de que é isso aí. De que se elas não são parecidas com aquilo que tá lá, por que elas vão reivindicar qualquer tipo de afeto, ou de consideração, ou de sexualidade? Aqui no livro, a Naomi traz pra nós que de um lado tem a sexualidade feminina, né? E do outro lado tem a questão da pornografia e da beleza. E que essas duas coisas não necessariamente são a mesma coisa, de que
Tá, então não é isso. Eu não vou poder ser uma mulher sexual, com desejos sexuais, com sexualidade ativa, se eu não tiver no padrão de beleza. Ela traz muito esse questionamento pra nós, um questionamento super válido e lógico, né? Porque isso se transformou numa coisa tão nociva mesmo, ao ponto das mulheres questionarem o fato delas poderem ter sexualidade. A Naomi traz pra nós um capítulo inteiro falando sobre violência e sobre como a indústria da cirurgia plástica é violenta. Ela fala muito sobre distúrbios alimentares, anorexia, bulimia, e também sobre como as mulheres chegam à conclusão de que elas querem fazer uma cirurgia plástica. Quando ela fala bastante dos distúrbios alimentares, ela fala também que a anorexia e a bulimia servem como propostas de derrubar as mulheres politicamente, porque elas, estando apáticas, com fome, sempre desnutridas, sempre sem energia, elas não vão querer e não vão pensar em formas de lutar pelos seus direitos e pela sua emancipação. Ela também fala sobre as cirurgias plásticas, que são muito naturalizadas, e ela vai montando de uma forma os textos de uma forma que você vai entendendo que assim, é doloroso, é perigoso, é nocivo pra caramba, e mesmo assim as mulheres se submetem a cirurgias pra tirar gordura, pra colocar seio, pra colocar lábio, pra puxar o rosto pros lados. É muito complicado entender como se chega nesse pensamento de naturalizar o sofrimento, a dor e principalmente naturalizar uma modificação corporal sem a necessidade de ser feita, sem a necessidade de você mexer no teu corpo, de você ir lá e machucar o teu corpo, sem a mínima necessidade de fazer aquilo, correndo risco de perder tua vida ali, porque uma mulher decidiu colocar mais tamanho de peito, sem ter uma doença no peito, por exemplo. Então a gente começa a refletir sobre essas coisas que hoje em dia são muito naturalizadas, as modificações corporais para entrar nesse padrão de beleza da mulher sarada, com peito grande, com bunda grande, sem a mínima necessidade de mexer num corpo que já é saudável. Tudo que a Naomi traz aqui no livro é extremamente pautado em estudos e em dados, e muita coisa científica e muita coisa assim que não tem como discutir porque já foi estudado, já foi comprovado. Isso é super legal porque não é um achismo da autora e é muito importante todos os questionamentos, que são muitos mesmo, que ela traz nesse livro. Eu fiquei muito surpresa porque eu marquei muitas partes do livro mesmo. E a cada parte do livro eu ia me questionando mais, e eu posso afirmar que esse livro transformou a minha forma de ver muitas coisas, inclusive a forma de me relacionar comigo mesmo e com a minha própria imagem de beleza, com a minha própria imagem de quem eu sou e de como eu me enxergo e do quanto isso é importante. Por fim, a Naomi traz a seguinte questão: eu não tenho todas as respostas. Ela não tá aqui dando regras prontas para nós. Ela traz estudos, dados, informações e questionamentos, reflexões, traz bastante a questão histórica para nós entendermos tudo isso, mas ela não traz nenhuma resposta pronta. Mas o que ela traz para nós é o seguinte: mulheres, questionem. Tem um constante questionamento acerca daquilo que é imposto para vocês. Ela também nos diz: mulheres, dialoguem. Dialoguem consigo mesma, dialoguem com as outras mulheres, dialoguem. Estejam propostas e dispostas ao diálogo, porque é isso que fará com que a nossa nova visão de beleza seja resistência, de fato. Porque assim nós poderemos olhar para as coisas que são impostas para nós e dizer: não, isso não é para mim, eu não quero isso. Só a partir do diálogo e do questionamento e de ter um novo olhar para nós e para outras mulheres é que nós vamos reconstruir a nossa própria imagem, reconstruir a imagem em geral das mulheres. Não como pessoas que têm que seguir um padrão, não como pessoas que precisam estar no padrão, mas sim como pessoas que são livres para se vestir,
para fazer o que quiserem com o seu corpo, para fazer as modificações no seu corpo que acharem que são necessárias para si, e não para atender uma expectativa da sociedade. Então, assim, de modo geral, esse livro é incrível e eu gostaria de deixar essa leitura aqui para todos. É uma reflexão maravilhosa. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva e compartilhe suas experiências de leitura, porque eu vou estar fazendo isso aqui nos próximos vídeos. Naomi Wolf é incrível, sim, e eu agradeço muito ao que essa leitura trouxe para mim.